Todos riram da garçonete negra, até que o milionário a chamou de esposa na frente de todos. Quer mais histórias emocionantes e cheias de reviravoltas? Inscreva-se agora e não perca a próxima. O sol da tarde filtrava através das grandes janelas do Le Bernardin, um dos restaurantes mais exclusivos de Ipanema, criando um jogo de luzes douradas sobre as mesas de mármore branco. Larissa Santos ajustou seu uniforme preto pela 10ª vez naquela hora, tentando ignorar o nó que se formava em seu estômago sempre que precisava atender às mesas da área VIP. Aos 23 anos, ela carregava nos ombros não apenas as responsabilidades de uma jovem universitária, mas também o peso de ser uma das poucas funcionárias negras em um ambiente onde sua presença parecia sempre questionada. Seus cabelos crespos estavam presos em um coque impecável e seus olhos castanhos demonstravam uma determinação que contrastava com a vulnerabilidade que às vezes escapava em seu olhar. "Larissa, mesa 12", gritou Sandra, a supervisora, apontando para um grupo de mulheres bem vestidas que acabara de se sentar. "E tenta não demorar muito, elas não gostam de esperar." Respirando fundo, Larissa pegou o bloco de pedidos e caminhou em direção à mesa, sentindo os olhares que a seguiam. As 4 mulheres, todas na faixa dos 40 anos, usavam joias que custavam mais que o salário anual de Larissa e conversavam em tom alto sobre suas últimas viagens à Europa. "Boa tarde, senhoras. Sou a Larissa e vou atendê-las hoje. Gostariam de conhecer nossos pratos especiais?", disse ela com um sorriso profissional. Camila Vasconcelos, uma socialite conhecida nas colunas sociais, ergueu os olhos e a examinou de cima a baixo com desdém. "Querida, você poderia chamar alguém mais experiente? Não queremos ter problemas com o pedido." O sorriso de Larissa vacilou por um segundo, mas ela manteve a compostura. "Eu trabalho aqui há 2 anos, senhora. Posso garantir que..." "2 anos?", interrompeu outra mulher rindo. "Em lugares como este, duvido que você entenda a diferença entre um Chablis e um Chardonnay." As risadas ecoaram pela mesa, atraindo olhares curiosos dos outros clientes. Larissa sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve-se firme. "Posso explicar todas as opções de vinho da nossa carta se desejarem." "Que fofa", murmurou Camila. "Olha, querida, por que você não pede para alguém mais adequado vir até aqui? Não é nada pessoal. É só que, bem, vocês têm certas limitações." A palavra limitações ecoou na mente de Larissa como um tapa. Ela conhecia bem esse código, essa forma elegante de expressar preconceito em ambientes sofisticados. Seus punhos se fecharam discretamente, mas sua voz permaneceu calma. "Com licença, vou chamar a supervisora", disse ela virando-se para sair. "Viu? Nem consegue terminar um atendimento simples", ouviu uma delas sussurrar, provocando nova onda de risinhos. Caminhando de volta ao balcão, Larissa sentia as pernas trêmulas. Cada dia era assim, uma batalha constante para provar que merecia estar ali, que era capaz, que tinha direito de ocupar aquele espaço. Ela pensou no apartamento pequeno que dividia com a mãe no Meyer, nas contas que precisava pagar, na faculdade que cursava todas as noites depois do trabalho. "Sandra", chamou, tentando manter a voz firme, "as senhoras da mesa 12 querem outro atendente." Sandra suspirou, conhecendo bem a situação. "Deixa que eu resolvo. Vai atender a mesa 15, acabou de chegar alguém." Larissa assentiu e se dirigiu para a mesa indicada, onde um homem sozinho observava o cardápio. Alto, de ombros largos, usava um terno escuro impecavelmente cortado. Seus cabelos castanhos tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, e quando ergueu os olhos para ela, Larissa se deparou com um olhar verde acinzentado intenso e indecifável. "Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Le Bernardin." Ele a observou por um momento que pareceu eterno antes de responder. "Boa tarde." Sua voz era grave e controlada. "Você está bem?" A pergunta a pegou desprevenida. A maioria dos clientes nem notava quando ela estava abalada. "Estou sim, obrigada. Gostaria de conhecer nossos pratos do dia?" Rafael Mendonça, embora ela ainda não soubesse seu nome, estudou o rosto da jovem. Havia algo nela que o intrigava. A forma como mantinha a dignidade mesmo claramente abalada, a determinação que transparecia em seus olhos, apesar da vulnerabilidade. Ele havia presenciado a cena da mesa ao lado e sentido uma raiva inesperada. "Na verdade",
disse ele fechando o cardápio. Gostaria de saber sobre os vinhos. Você entende de vinhos? Larissa hesitou, lembrando-se dos comentários maldosos de minutos atrás. Entendo sim. Temos uma carta excelente. O que o senhor prefere? Surpreenda-me, disse ele recostando-se na cadeira, e escolha algo para acompanhar também. Confio no seu gosto. Pela primeira vez naquela tarde, Larissa sorriu genuinamente. Será um prazer. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro encontro, e Rafael Mendonça havia se tornado presença constante no Le Bernardin. Sempre sozinho, sempre na mesa 15, sempre pedindo que Larissa escolhesse seu pedido. A princípio, ela achou estranho. Homens como ele geralmente faziam questão de demonstrar conhecimento, especialmente para garçonetes. Mas Rafael era diferente. O salmão com crosta de ervas estava perfeito ontem, disse ele, enquanto Larissa se aproximava com o sorriso que havia se tornado natural quando o atendia. Você tem bom gosto para comida. Obrigada, Sr. Mendonça. Ela havia descoberto seu nome na segunda visita, quando ele pagou com cartão de crédito. Um nome que ela depois pesquisou no Google e descobriu pertencer a um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro. Hoje recomendo o robalo com risoto de camarão. Perfeito. E um Sancerre para acompanhar? Larissa assentiu impressionada. Ele realmente prestava atenção em suas sugestões. Excelente escolha, vou providenciar. Enquanto ela anotava o pedido, Rafael observou discretamente a movimentação do restaurante. As mesmas mulheres da semana anterior estavam na mesa 12, e ele notou como os olhares delas seguiam Larissa com desdém, mal disfarçado. Larissa, disse ele, fazendo-a parar antes que se afastasse. Você estuda? A pergunta a surpreendeu. Estudo, sim. Administração na Estácio, curso noturno. E pretende trabalhar na área? Ela hesitou. Não estava acostumada com clientes que demonstravam interesse genuíno em sua vida. Pretendo. Quero abrir minha própria empresa um dia. Que tipo de empresa? Consultoria empresarial para pequenas e médias empresas. Suas palavras saíram com mais confiança agora. Acredito que muitas empresas familiares têm potencial, mas precisam de orientação profissional. Rafael assentiu, genuinamente impressionado. É uma área promissora e desafiadora. Eu gosto de desafios, respondeu ela com um brilho nos olhos. Percebo isso, disse ele com um meio sorriso. Vá buscar meu pedido. Depois, se não estiver muito ocupada, gostaria de conversar mais. Larissa sentiu o coração acelerar levemente. Conversas longas com clientes eram desencorajadas, mas Sandra estava ocupada no escritório e o movimento estava mais calmo naquele horário da tarde. Quando voltou com o prato e o vinho, Rafael gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se um pouco, a não ser que isso cause problemas para você. Ela olhou em volta rapidamente antes de se sentar na beirada da cadeira. Só por alguns minutos. Conte-me sobre sua família, disse ele cortando o robalo. Minha mãe trabalha como diarista. Meu pai, ele não faz parte da nossa vida há muito tempo. Larissa não sabia por que estava sendo tão aberta. Talvez fosse porque Rafael a ouvia com atenção genuína, sem julgamento. E o senhor? Família pequena também. Meus pais morreram há alguns anos. Tenho uma irmã que mora em São Paulo. Ele tomou um gole do vinho. Você escolheu bem o vinho. Combina perfeitamente. Eu leio sobre vinhos nos meus horários livres, admitiu ela. E sobre gastronomia também. Acho que para atender bem, preciso entender do que estou falando. Inteligente. A maioria das pessoas não se dá esse trabalho. Eles foram interrompidos pela voz estridente de Camila Vasconcelos. Garçonete, nossa conta, por favor. Larissa se levantou rapidamente, o rosto queimando de embaraço. Com licença, Sr. Mendonça. Espere, disse Rafael, sua voz carregada de uma autoridade que ela não havia notado antes. Como ela se dirigiu a você? Não tem problema, Tem problema, sim. Rafael se levantou também, e Larissa percebeu como sua presença dominava o espaço ao redor. Ninguém deveria se dirigir a você dessa forma. Senhor Mendonça, eu preciso trabalhar. Eu sei. Ele colocou uma nota de R$ 50 na mesa, muito mais que o valor da conta. Vá atendê-las, mas lembre-se, você vale muito mais que o tratamento que recebe aqui. Caminhando até a mesa 12, Larissa ainda sentia o peso do olhar de Rafael sobre ela. Havia algo nele
que a fazia se sentir protegida e, ao mesmo tempo, mais vulnerável do que nunca. Sobre a hora, resmungou Camila quando Larissa se aproximou com a máquina de cartão. Vocês estão ficando cada vez mais lentos aqui. Desculpe pela demora, respondeu Larissa automaticamente. Deve estar distraída conversando com os clientes em vez de trabalhar, comentou outra mulher. Já viram? Agora elas acham que podem se sentar à mesa com os fregueses. As risadas ecoaram novamente, mas dessa vez Larissa manteve a cabeça erguida. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Você vale muito mais que o tratamento que recebe aqui. Depois que as mulheres saíram, ela voltou à mesa 15, mas Rafael já havia partido, deixando apenas o dinheiro e um pequeno papel com seu número de telefone e uma mensagem. Se um dia quiser conversar sobre consultoria empresarial ou qualquer outra coisa, Rafael. Larissa guardou o papel no bolso do uniforme, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez sua vida pudesse ser diferente do que sempre imaginou. Larissa olhava para o papel com o número de Rafael há 3 dias. O pequeno cartão estava guardado entre as páginas do seu livro de administração financeira, e toda vez que abria o material para estudar, ele estava lá, como um lembrete constante de possibilidades que ela não sabia se tinha coragem de explorar. Era quinta-feira à noite, e ela estava no pequeno apartamento que dividia com a mãe no Meier. Dona Carmen Santos, uma mulher negra de 48 anos, com mãos calejadas de décadas limpando casas alheias, observava a filha com preocupação enquanto preparava um café. Você está estranha desde segunda-feira, menina. O que foi que aconteceu? Perguntou Carmen, sentando-se à mesa de fórmica da cozinha. Larissa suspirou, fechando o livro. Mãe, você acha que eu sonho demais? Sonhar não custa nada, filha. Mas por que essa pergunta? É que apareceu um cliente no restaurante, ele é diferente. Me trata com respeito, conversa comigo sobre meus planos. Larissa hesitou. Ele até deixou o telefone dele. Carmen franziu a testa. Que tipo de homem? Um empresário, rico. Muito rico, pelo que pesquisei. Larissa viu a expressão da mãe se fechar. Mas, mãe, ele não é como os outros. Ele realmente me escuta. Larissa, minha filha, homens ricos não se interessam por meninas como a gente por bons motivos. A voz de Carmen carregava anos de experiência amarga. Eu já vi essa história antes. Eles brincam um tempo e depois voltam para o mundo deles. Mãe, eu não estou falando para magoar você. É para proteger. Você tem uma vida boa aqui, está estudando, tem um emprego. Não precisa se meter com gente que pode te fazer mal. Larissa sentiu um nó na garganta. Sabia que a mãe falava por amor, mas também sabia que suas palavras nasciam do medo. Medo de ver a filha se decepcionar como ela própria se decepcionou no passado. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento cobertura na Barra da Tijuca, olhando para as luzes da cidade através das grandes janelas de vidro. O espaço era imaculadamente decorado, com móveis de design e obras de arte nas paredes, mas sentia-se vazio e frio. Ele segurava um copo de uísque e pensava na garçonete que havia perturbado sua rotina. Não conseguia tirá-la da cabeça. A forma como ela mantinha a dignidade diante da humilhação, a inteligência em seus olhos quando falava sobre seus sonhos, a vulnerabilidade que tentava esconder atrás de sua força. Aos 32 anos, Rafael Mendonça havia construído um império empresarial, mas sua vida pessoal era uma sucessão de relacionamentos vazios com mulheres de sua classe social, belas, sofisticadas e completamente desinteressadas nele, além de seu dinheiro e status. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Rafael, você vem ao jantar beneficente na próxima sexta? A voz de Patrícia Drummond, sua ex-namorada e filha de um político influente, ecoou pelo apartamento. Não sei se vou ter tempo, Patrícia. Você sempre arranja tempo para essas coisas. Aliás, Marina Quintela está solteira de novo. Vocês fariam um casal lindo. Rafael fechou os olhos, cansado dessa vida social previsível. Não estou interessado. Você está estranho ultimamente. Está saindo com alguém? A pergunta o pegou desprevenido. Tecnicamente, não estava saindo com ninguém, mas sua mente estava ocupada por alguém. Não exatamente. Que resposta estranha. Enfim, pense no jantar. Sua presença é importante para minha fundação.
Depois que desligou, Rafael se perguntou por que não havia ligado para Larissa. Talvez porque intuísse que os mundos deles eram demasiadamente diferentes. Ou talvez porque ela representasse algo real em sua vida artificial. Sexta-feira, chegou com uma chuva fina que cobria Ipanema com um véu cinzento. O Le Bernardin estava mais movimentado que o normal, devido a um evento corporativo no andar superior, e Larissa mal tinha tempo para respirar entre os pedidos. Era quase 3 da tarde quando ela viu Rafael entrar. Ele olhou diretamente para ela, e mesmo à distância, Larissa sentiu seu coração acelerar. Desde que guardara seu número, havia fantasiado com esse momento, mas agora que ele estava ali, sentia-se paralisada. Mesa 15 está livre, disse Sandra, passando por ela com uma bandeja. Vai logo, ele está te esperando. Larissa ajeitou o uniforme e caminhou até a mesa, tentando parecer casual. Boa tarde, Sr. Mendonça. Vejo que escolheu um dia chuvoso para nos visitar. A chuva não me incomoda, disse ele, e havia algo diferente em sua voz hoje. Mais suave, mais pessoal. Você não ligou. A afirmação direta a pegou desprevenida. Eu não sabia se seria apropriado. Apropriado? Ele inclinou a cabeça. Desde quando conversar com alguém não é apropriado? Desde quando esse alguém é... Ela gesticulou vagamente. Você e eu sou eu. Rafael estudou seu rosto por um momento. E o que exatamente você acha que eu sou? Um empresário bem-sucedido, rico, importante. Alguém que frequenta mundos onde pessoas como eu não entram. E você acha que isso me define completamente? Larissa hesitou. Não sei. Não te conheço bem o suficiente. Exato. Por isso deixei meu número. Rafael se inclinou para a frente. Gostaria de me conhecer melhor? Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar a interrompeu. Nossa, que surpresa! Rafael Mendonça! Camila Vasconcelos se aproximou da mesa com um sorriso radiante, completamente ignorando Larissa. Que coincidência maravilhosa! Não te vejo desde o casamento da Marina. Rafael se levantou por educação, mas seu sorriso estava claramente forçado. Camila, como vai? Maravilhosamente. Acabei de voltar de Paris. Você devia ter ido, foi divino. Ela se posicionou de forma a bloquear Larissa completamente da conversa. Estava pensando em dar uma festa pequena na próxima semana. Só pessoas íntimas. Você tem que vir. Obrigado pelo convite, mas... Sem desculpas. Você trabalha demais. Camila finalmente notou Larissa, que permanecia de pé ao lado da mesa. Nossa querida garçonete ainda está aqui? Que dedicação! Larissa sentiu o rosto queimar. Vou deixá-los conversarem. Espere, disse Rafael, sua voz carregada de uma autoridade que fez Camila dar um passo para trás. Larissa, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou de Rafael para Larissa como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. Eu preciso trabalhar até às 9, murmurou Larissa, ainda em choque. Perfeito. Te busco às 9:30. Rafael tirou a carteira e deixou dinheiro na mesa. Camila, foi um prazer vê-la. Ele se levantou e, antes de sair, sussurrou para Larissa. Use algo confortável, não vamos a lugar nenhum chique. Depois que ele saiu, Camila ainda estava parada ali, boquiaberta. Ele convidou você para jantar? Parece que sim, respondeu Larissa, tentando manter a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Que interessante, murmurou Camila, claramente perturbada. Muito interessante mesmo. O resto da tarde passou como um borrão para Larissa. Ela mal conseguia se concentrar no trabalho, e cada vez que olhava o relógio, sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Às 8:30, Sandra a liberou para tomar banho no vestiário dos funcionários. Olhando-se no espelho pequeno e embaçado, Larissa se perguntou o que Rafael via nela. Suas roupas eram simples, uma calça jeans escura e uma blusa branca básica, mas estavam limpas e a serviam bem. Ela soltou os cabelos do coque e os deixou soltos nos ombros, aplicou um pouco de gloss nos lábios e respirou fundo. Às 9:30 em ponto, Rafael estava esperando do lado de fora do restaurante, encostado em um BMW preto. Quando a viu sair, sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto sério. Você está linda, disse ele, abrindo a porta do passageiro. Obrigada, murmurou ela, entrando no carro com cuidado. O
O interior cheirava a couro e uma colônia masculina sutil. Nervosa? Perguntou ele, ligando o motor. Um pouco, admitiu ela. Para onde vamos? Para um lugar onde podemos conversar sem interrupções, disse ele, saindo do estacionamento. E onde você pode me contar se realmente quer ter sua própria empresa ou se é apenas um sonho que conta para os clientes. Larissa o olhou surpresa pela franqueza. Você duvida de mim? Não, mas quero conhecer a Larissa de verdade, não apenas a garçonete educada. Pela primeira vez desde que entrara no carro, Larissa relaxou. Cuidado com o que deseja, Sr. Mendonça. A Larissa de verdade pode ser mais do que você imagina. Estou contando com isso, respondeu ele, e ela pôde jurar que viu um brilho divertido em seus olhos. Rafael estacionou em frente a uma pequena churrascaria em Botafogo, longe do glamour de Ipanema. O local era simples, com mesas de madeira e um ambiente familiar que contrastava completamente com os restaurantes sofisticados que Larissa imaginara que ele frequentasse. Aqui? Perguntou ela surpresa enquanto saía do carro. Melhor picanha da cidade, disse Rafael com um sorriso. E o dono é um senhor de 70 anos que não faz a menor ideia de quem eu sou. Perfeito para uma conversa honesta. O interior da churrascaria era acolhedor, com fotos antigas das paredes e o som de samba baixinho tocando ao fundo. Seu Antônio, um homem careca e simpático, os cumprimentou calorosamente e os levou a uma mesa no canto. Dois da casa? Perguntou ele, e Rafael assentiu. Quando ficaram sozinhos, Larissa olhou ao redor, ainda processando a escolha do local. Não é exatamente o que eu esperava. E o que você esperava? Um restaurante chique, 5 estrelas, garçons de smoking. Ela sorriu timidamente. Lugares onde eu me sentiria completamente fora do lugar. E como você se sente aqui? Larissa olhou ao redor novamente. Confortável. Como se pudesse ser eu mesma. Exato. Rafael se inclinou para a frente. Agora me conte. Por que administração? Por que consultoria? Você realmente quer saber? Não estaríamos aqui se eu não quisesse. Larissa respirou fundo. Quando eu era criança, minha mãe trabalhava para uma família rica. A dona da casa tinha uma empresa pequena, uma loja de roupas. Eu ia junto às vezes nas férias escolares e ficava observando. Seus olhos brilharam com a lembrança. Ela era inteligente, mas desorganizada. Perdia dinheiro por não saber controlar estoque, não entendia de fluxo de caixa, não tinha estratégia. Eu ficava pensando como seria diferente se alguém ajudasse ela. Você tinha quantos anos? Uns 12. Eu ficava imaginando como seria legal ajudar pessoas assim, donos de pequenos negócios que têm potencial, mas não sabem como desenvolver. Ela pausou. Sei que parece infantil. Não parece. Parece que você encontrou sua vocação muito cedo. Rafael sorriu. E o que mais você fazia quando era criança? Lia muito. Qualquer coisa que caía na minha mão. Revistas da patroa da minha mãe, jornais, livros emprestados da biblioteca. Larissa relaxou, percebendo que Rafael realmente estava interessado. E você, como começou nos negócios? Herança familiar inicialmente. Meu pai tinha uma pequena construtora. Rafael tomou um gole da cerveja que seu Antônio havia trazido. Mas eu queria mais. Comecei a estudar o mercado, a investir em tecnologia, a modernizar os processos. Transformei uma empresa familiar em uma corporação. Não foi fácil, imagino. Não foi, especialmente porque muita gente esperava que eu falhasse. Filho de rico mimado que ia quebrar a empresa do pai. Ele sorriu amargamente. Passei anos provando que era capaz. E agora? Agora tenho uma das maiores construtoras do país. Mais dinheiro do que sei o que fazer. E uma vida social repleta de pessoas que só se interessam pela minha conta bancária. Rafael a olhou diretamente. Até conhecer uma garçonete que me desafia a escolher pratos diferentes e tem sonhos reais. Larissa sentiu o rosto esquentar. Você não me conhece o suficiente para dizer isso. Então me dê a chance de conhecer. A picanha chegou interrompendo o momento intenso. Seu Antônio serviu os pratos com orgulho, falando sobre o corte da carne e a receita secreta do tempero. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente. Ela contou sobre a faculdade, os colegas de trabalho, os livros que gostava de ler. Ele falou sobre viagens, sobre os projetos da empresa, sobre como se sentia solitário, apesar de estar sempre cercado de pessoas.
Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Larissa depois de um tempo. Claro. Por que você escolheu me convidar? Quero dizer, você poderia jantar com qualquer mulher da cidade. Rafael parou de comer e a olhou pensativo. Porque você é a primeira pessoa em anos que me olha e vê apenas Rafael, não o dono da Mendonça em Associados. Porque você tem substância. E por que ele hesitou? Porque você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Larissa sentia como se estivesse à beira de um precipício, prestes a pular, sem saber onde ia cair. Rafael, começou ela, nossos mundos são muito diferentes. Não tão diferentes assim. Ambos trabalhamos duro, ambos temos sonhos, ambos sabemos o que é lutar para conseguir o que queremos. Você acha mesmo? Eu sei disso. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a dela. Larissa, eu gostaria de continuar te vendo. Não como cliente e garçonete, mas como Rafael e Larissa. Ela olhou para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. E a diferença de classe? O que as pessoas vão dizer? Que se danem as pessoas. 2 semanas se passaram desde o primeiro jantar, e Rafael e Larissa haviam se encontrado outras 3 vezes. Sempre em lugares simples. Um cinema de bairro, uma feira de livros usados na Glória, uma caminhada pela orla de Copacabana. Larissa descobriu que, longe do ambiente corporativo, Rafael era engraçado, atencioso e surpreendentemente simples em seus gostos. Naquela manhã de sábado, ela estava no apartamento arrumando suas anotações da faculdade quando o telefone tocou. Alô? Larissa, é o Rafael. Você está ocupada hoje à tarde? Não muito. Por quê? Queria te mostrar uma coisa. Pode me encontrar na Marina da Glória às 2? Claro, mas o que vamos fazer? Surpresa, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Às 2 horas, Larissa chegou à marina e encontrou Rafael esperando ao lado de um iate branco elegante. Ela parou, impressionada. É seu? É. Pensei que você gostaria de ver o rio de um ângulo diferente. Rafael estendeu a mão para ajudá-la a subir a bordo. Não se preocupe, eu sei navegar. O passeio foi mágico. Eles navegaram pela Baía de Guanabara, vendo o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e toda a cidade de uma perspectiva única. Rafael havia preparado um lanche simples e eles conversaram sobre tudo, desde filmes favoritos até planos para o futuro. É lindo, disse Larissa, observando a cidade do mar. Nunca vi o rio assim. Eu venho aqui quando preciso pensar. É o único lugar onde me sinto completamente livre. Livre de quê? Das expectativas, da pressão, do peso de ser quem as pessoas esperam que eu seja. Rafael se aproximou dela na amurada. Com você eu posso ser apenas eu. E quem é você, Rafael Mendonça? Perguntou ela suavemente. Alguém que estava perdido até conhecer uma garçonete teimosa que não se deixa intimidar por socialites maliciosas. Eles estavam muito próximos agora, e Larissa podia sentir o calor do corpo dele. Rafael, posso te beijar? Perguntou ele, sua voz rouca. Em resposta, ela se inclinou para a frente, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Larissa sentia como se o mundo tivesse mudado completamente. Isso muda tudo, murmurou ela. Espero que sim, respondeu ele, beijando sua testa. Eles voltaram para o porto no final da tarde, ambos mais silenciosos, processando o que havia acontecido. Rafael estava ajudando Larissa a descer do iate quando uma voz familiar os interrompeu. Rafael Mendonça! Que surpresa maravilhosa! Eles se viraram para encontrar Patrícia Drummond caminhando em direção a eles, acompanhada por 2 outras mulheres elegantemente vestidas. Larissa reconheceu uma delas. Era amiga de Camila Vasconcelos e frequentava o Le Bernardin. Patrícia, disse Rafael, claramente irritado com a interrupção. Como vai? Bem, querido, não sabia que você tinha voltado a navegar. Os olhos de Patrícia se fixaram em Larissa com curiosidade mal disfarçada. E quem é sua amiga? Larissa Santos, disse Rafael firmemente. Larissa, esta é Patrícia Drummond. Prazer, disse Larissa educadamente, embora sentisse a tensão no ar. Patrícia a examinou de cima a baixo, notando as roupas simples e a falta de joias caras. Santos, que família é essa?
Não me lembro de conhecer nenhuma família Santos em nosso círculo. Porque eu não faço parte do seu círculo, respondeu Larissa com dignidade. Ah, Patrícia sorriu friamente. E como vocês se conheceram? Isso não é da sua conta, Patrícia, interrompeu Rafael, colocando a mão nas costas de Larissa em um gesto protetor. Nossa, que defensivo! Só estava sendo sociável. Patrícia se virou para as amigas. Meninas, vocês conhecem a Larissa? Na verdade, sim, disse a amiga de Camila. Você não trabalha no Le Bernardin? Como garçonete? O silêncio que se seguiu foi devastador. Larissa sentiu o sangue drenar do rosto, enquanto Patrícia abria um sorriso de satisfação. Uma garçonete? Que interessante, Rafael. Muito progressivo da sua parte. O tom de Patrícia era venenosamente doce. Tenho certeza de que foi muito educativo para você. Chega, Patrícia, disse Rafael, sua voz perigosamente baixa. Oh, querido, não precisa ficar constrangido. Todos nós temos nossos hobbies. Ela olhou para Larissa com desdém. Deve ser refrescante para você, querida, sair um pouco de sua realidade. Larissa sentiu como se tivesse levado um tapa. Toda a magia da tarde se desfez em segundos. Eu preciso ir, murmurou ela. Larissa, espere. Rafael tentou segurá-la. Não, está tudo bem, eu realmente preciso ir. Ela se afastou, caminhando rapidamente em direção ao estacionamento. Larissa! Rafael gritou atrás dela, mas ela não parou. Quando chegou ao ponto de ônibus, as lágrimas finalmente vieram. Por um momento, havia esquecido quem era e de onde vinha. Por um momento, havia se permitido acreditar que poderia pertencer ao mundo de Rafael. Mas Patrícia havia sido cruel e claramente eficaz em lembrá-la da realidade. Ela era apenas uma garçonete. E por mais que Rafael fosse gentil e carinhoso, o mundo dele nunca a aceitaria. Pior ainda, talvez ela fosse realmente apenas um hobby para ele, como Patrícia havia sugerido. Enquanto o ônibus a levava de volta para casa, Larissa tomou uma decisão dolorosa. Ela precisava se afastar antes que se machucasse ainda mais, antes que se apaixonasse completamente por um homem que vivia em um mundo onde ela nunca seria bem-vinda. Uma semana se passou desde o incidente na marina, e Larissa havia se transformado numa versão sombria de si mesma. No restaurante, ela executava suas tarefas mecanicamente, evitando olhar para a mesa 15 e torcendo para que Rafael não aparecesse. Sua mãe notou a mudança imediatamente. Você estava certa, mãe, disse Larissa numa terça-feira à noite, mexendo distraidamente o feijão no prato. Homens ricos não se misturam com pessoas como a gente. Carmen estudou o rosto abatido da filha. O que aconteceu, minha filha? Larissa contou sobre o passeio de iate, sobre o beijo que havia mudado tudo e sobre a humilhação na marina. A cada palavra, via a expressão da mãe se fechar mais. Eu te avisei, Larissa. Essa gente brinca com a gente. Para eles, somos apenas uma diversão. Ele não é assim, mãe. Rafael é diferente. Então por que você está aqui sofrendo em vez de estar com ele? Larissa não soube responder. Do outro lado da cidade, Rafael estava tendo a pior semana de sua vida profissional. Não por problemas nos negócios, mas porque sua mente estava completamente ocupada por uma garçonete que se recusava a atender suas ligações. Ele havia tentado ligar dezenas de vezes, mandado flores para o restaurante, até aparecido lá 2 vezes, mas Larissa sempre arranjava uma desculpa para não atendê-lo. Sandra, a supervisora, havia se tornado sua cúmplice involuntária, sempre dizendo que Larissa estava ocupada ou havia saído cedo. Senhor Rafael, disse Carlos, seu secretário particular, entrando no escritório com uma pilha de documentos. O senhor precisa assinar estes contratos. E sua irmã ligou 3 vezes. Rafael mal olhou para os papéis. Carlos, você já foi rejeitado por alguém que ama? O homem de 50 anos, que trabalhava com Rafael há 10 anos, quase deixou os documentos caírem. Senhor? Esquece. Rafael suspirou. Me liga a Fernanda. Rafael? A voz de sua irmã soou preocupada pelo telefone. Carlos disse que você está estranho. O que está acontecendo? Conheci alguém. Alguém especial? Muito especial. Mas ela está fugindo de mim. Fugindo? Por que uma mulher fugiria de você? Você é rico, bonito, inteligente? Porque ela não se importa com nada disso. Na verdade, acho que essas coisas a assustam.
Fernanda ficou em silêncio por um momento. Como ela é? Inteligente, corajosa, tem sonhos reais. Trabalha como garçonete, mas está estudando para abrir a própria empresa. Rafael pausou. E é a mulher mais linda que já vi. Garçonete? A surpresa era evidente na voz de Fernanda. Não comece, Nanda. Não vou começar nada. Só estou surpresa porque você nunca se interessou por mulheres normais. Essa é diferente. Ela me faz sentir vivo. Então por que ela está fugindo? Rafael contou sobre o encontro com Patrícia na marina. Acho que ela ficou com medo do que as pessoas vão pensar, do que meus amigos vão dizer. E você? O que você vai fazer? Não sei. Ela não atende minhas ligações. Rafael, você já lutou por tudo que quis na vida. Por que seria diferente agora? Depois de desligar, Rafael ficou olhando pela janela do escritório, observando o movimento na Avenida Atlântica. Fernanda estava certa. Ele nunca desistia do que queria. E queria Larissa. Na quinta-feira, ele tomou uma decisão. Sandra, preciso falar com a Larissa, disse Rafael, entrando no Le Bernardin durante o horário de menor movimento da tarde. Senhor Rafael, ela está ocupada, mentiu Sandra pela quinta vez naquela semana. Sandra, a voz de Rafael tinha uma autoridade que ela não havia ouvido antes. Eu sei que ela está no vestiário. Por favor, chame-a. A supervisora hesitou, mas algo no olhar dele a fez ceder. Vou chamá-la. 5 minutos depois, Larissa apareceu visivelmente relutante. Ela havia emagrecido na última semana e havia círculos escuros sob seus olhos. Rafael, eu já disse que... Você não disse nada. Fugiu. Ele se aproximou dela. Preciso falar com você. Por favor. Não temos nada para conversar. Temos tudo para conversar. Rafael olhou ao redor do restaurante quase vazio. Vamos sair daqui. Eu estou trabalhando. Sandra, chamou ele. A Larissa pode sair mais cedo hoje? Claro, senhor Rafael. Ótimo, vamos. Eu não vou a lugar nenhum com você, disse Larissa, cruzando os braços. Então vamos conversar aqui mesmo. Rafael puxou uma cadeira e se sentou. Tenho tempo. Percebendo que ele não ia desistir, Larissa suspirou. 5 minutos. Só isso. Por que está fugindo de mim? Não estou fugindo, estou sendo realista. Realista como? Rafael, eu sou uma garçonete negra que mora no Meyer. Você é um empresário milionário da Barra da Tijuca. Nós não combinamos. Quem disse isso? Todo mundo. Suas amigas deixaram bem claro na marina. Patrícia não é minha amiga. E desde quando você se importa com o que pessoas como ela pensam? Larissa sentiu os olhos marejarem. Desde que percebi que elas estão certas. Você vai se cansar de mim, Rafael. Vai perceber que eu não sirvo para seu mundo. Meu mundo? Rafael se levantou, claramente irritado. Que mundo é esse, Larissa? Cheio de pessoas vazias que só se importam com dinheiro e status? Pessoas que não conseguem ter uma conversa real sobre nada que importa de verdade? É o mundo onde você vive. É o mundo onde eu sobrevivo. Tem uma diferença enorme. Rafael se aproximou dela. Você acha que eu me importo com o que Patrícia Drummond pensa? Ou com qualquer uma daquelas mulheres? Deveria se importar. São suas iguais. Minhas iguais? Rafael riu amargamente. Larissa, você tem mais substância no dedo mindinho que qualquer uma delas tem no corpo todo. Você trabalha duro, tem sonhos reais, trata as pessoas com dignidade. Como elas poderiam ser minhas iguais? Porque tem dinheiro, educação, vem de boas famílias. E você acha que isso me impressiona? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Você me impressiona. Sua determinação, sua inteligência, sua força... O jeito que você mantém a dignidade mesmo quando pessoas cruéis tentam te humilhar. Larissa fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Rafael, eu tenho medo. Do quê? De não ser suficiente para você. De você perceber que merece alguém melhor. Olha para mim, disse ele suavemente. Quando ela abriu os olhos, ele continuou. Não existe ninguém melhor que você. Não para mim. Como pode ter certeza? Porque nos últimos 15 dias... Eu me senti mais feliz que em toda a minha vida adulta, porque você me faz rir, me desafia, me faz querer ser melhor, porque quando estou com você eu sou quem realmente quero ser. E se suas amigas não me aceitarem? Então não são minhas amigas. Rafael beijou sua testa. Larissa, eu não posso prometer que será fácil. Pessoas como Patrícia vão tentar nos machucar, mas posso prometer que vou estar ao seu lado sempre.
Você tem certeza do que está falando? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Rafael a puxou para mais perto. Me dá uma chance? Nos dá uma chance? Larissa o olhou por um longo momento. Via sinceridade em seus olhos, amor em sua expressão, e pela primeira vez em uma semana, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, eles pudessem dar certo. Uma chance, sussurrou ela. Uma chance, concordou ele, selando a promessa com um beijo suave. Nenhum dos dois percebeu Camila Vasconcelos entrando no restaurante naquele exato momento, parando na porta, com uma expressão de choque e fúria ao presenciar a cena íntima. A tempestade que se aproximava seria muito pior que qualquer coisa que já haviam enfrentado. Camila Vasconcelos não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Rafael Mendonça, beijando a garçonete negra, queimava em sua mente como ferro em brasa. Não era apenas indignação, era uma fúria pessoal e calculista. Rafael sempre havia sido um dos solteiros mais cobiçados do Rio, e ela sempre acreditou que eventualmente ele se interessaria por ela. Na manhã seguinte, Camila ligou para Patrícia Drummond. Patrícia, querida, você não vai acreditar no que eu vi ontem. Me conte tudo, respondeu Patrícia, sua voz ainda rouca de sono. Camila relatou a cena no restaurante com detalhes dramáticos. Eles estavam se beijando como adolescentes apaixonados, no meio do restaurante. Foi o espetáculo mais constrangedor que já presenciei. Eu avisei que isso ia dar problema, disse Patrícia. Quando o vi com ela na marina, percebi que a situação estava saindo do controle. Precisamos fazer alguma coisa, Patrícia. Rafael está se humilhando publicamente e alguém precisa salvá-lo de si mesmo. O que você tem em mente? Uma intervenção. Vamos organizar um jantar. Só pessoas de nossa classe. Vamos mostrar para ele como essa pessoa destoaria completamente em nosso meio. Genial! Patrícia riu maldosamente. Vou convidar as pessoas certas, aquelas que não conseguem disfarçar o que pensam. Enquanto as duas conspiravam, Rafael e Larissa estavam vivendo um período de felicidade intensa. Eles haviam passado o fim de semana junto. Ele conheceu Dona Carmen, que ficou surpreendentemente impressionada com sua simplicidade, e ela visitou o apartamento dele pela primeira vez. É imenso, disse Larissa, observando a cobertura com seus 3 andares e vista para o mar. Grande demais para uma pessoa só, admitiu Rafael, abraçando-a por trás enquanto olhavam a cidade através das janelas de vidro. Fico pensando como seria ter alguém para dividir tudo isso. Alguém como quem? Provocou ela, encostando-se nele. Alguém inteligente, ambiciosa, que não se impressiona com coisas materiais. Ele beijou seu pescoço. E saiba escolher vinhos perfeitamente e tenha os olhos mais lindos do mundo. Específico, riu Larissa. Conhece alguém assim? Conheço, e estou perdidamente apaixonado por ela. Era a primeira vez que uma deles falava a palavra amor em voz alta. Larissa se virou nos braços dele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Eu também estou apaixonada por você, sussurrou ela. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. Rafael atendeu com irritação. Rafael, querido, a voz de Camila soou excessivamente animada. Que bom te pegar em casa. Estou organizando um jantar pequenininho na próxima sexta, só amigos íntimos. Você tem que vir. Camila, não estou interessado em... Ah, mas você deve vir e traga sua namorada. Estamos todos ansiosos para conhecê-la melhor. Rafael sentiu uma armadilha sendo armada, mas olhou para Larissa, que havia escutado a conversa. Ela assentiu encorajadoramente. Está bem, Camila. Nós vamos. Depois que desligou, Larissa o abraçou. Vai dar tudo certo. Uma hora ou outra vou ter que conhecer seus amigos. Eles não são meus amigos, disse Rafael sombriamente. Mas você tem razão. É melhor enfrentarmos isso logo. A mansão de Camila, em São Conrado, estava impecavelmente decorada para o jantar. 20 pessoas da alta sociedade carioca conversavam em pequenos grupos, todas discretamente ansiosas para conhecer a misteriosa namorada de Rafael Mendonça. Quando Rafael e Larissa chegaram, um silêncio sutil se instalou no ambiente. Larissa usava um vestido preto simples, mas elegante, que Rafael havia insistido em comprar para ela, e seus cabelos estavam soltos em ondas naturais. Ela estava linda, mas claramente diferente de todas as outras mulheres presentes.
Rafael, que bom que vieram. Camila se aproximou com um sorriso falso. E esta deve ser a famosa Larissa. Boa noite, Camila. Obrigada pelo convite, disse Larissa educadamente. Venham, vou apresentá-los a todo mundo. O que se seguiu foi uma sucessão de apresentações constrangedoras. Cada pessoa que conheciam fazia a mesma pergunta. Que família é a sua, querida? E a cada resposta de Larissa, explicando que vinha de uma família simples, os sorrisos ficavam mais forçados. Durante o jantar, as provocações começaram sutilmente. Larissa, querida, você deve conhecer a Marta, da família Pereira Santos. Não são parentes? Perguntou uma senhora idosa, sabendo perfeitamente que não eram. Não, senhora. Santos é um sobrenome comum. Ah, sim, claro. A mulher riu nervosamente. E onde você estudou? Qual colégio? Estudei em escola pública. Que... interessante. Rafael observava tudo com crescente irritação. A cada pergunta maliciosa, sua mandíbula se contraía mais. A gota d'água veio quando Patrícia Drummond, depois de alguns copos de vinho, decidiu ser mais direta. Larissa, querida, você deve estar se sentindo como a Cinderela. Deve ser emocionante sair da cozinha direto para o baile. Risadas maliciosas ecoaram pela mesa. Larissa sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Na verdade, Patrícia, eu trabalho como garçonete, não cozinheira. E sim, é uma experiência interessante jantar com pessoas que eu geralmente sirvo. A resposta elegante e afiada surpreendeu a todos. Rafael sorriu orgulhosamente. Que espirituosa, disse Camila com falsa admiração. Mas me diga, querida, você não acha estranho estar aqui? Quer dizer, em um ambiente tão diferente do seu? Não mais estranho que vocês devem se sentir sendo servidas por pessoas que consideram inferiores todos os dias, respondeu Larissa calmamente. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael decidiu que já havia sido suficiente. Sabe, Camila, disse ele levantando-se da mesa, você tem razão. Larissa realmente se destaca neste ambiente. Obrigada, querido, Ela se destaca porque tem caráter, porque trabalha honestamente para conquistar seus sonhos, porque trata todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua posição social. Rafael olhou ao redor da mesa. Coisas que vocês claramente não sabem o que significam. Rafael não precisa ser grosseiro, começou Patrícia. Grosseiro? Rafael riu amargamente. Grosseiro é passar uma noite inteira tentando humilhar uma pessoa por ela não ter nascido rica. Grosseiro é achar que dinheiro faz alguém superior. Ele se virou para Larissa e segurou sua mão. Larissa Santos, disse ele em voz alta para que todos escutassem. Você quer se casar comigo? O silêncio foi absoluto. Larissa olhou para ele em choque. Rafael, sussurrou ela, eu sei que é repentino, mas não quero passar mais um minuto da minha vida fingindo que essas pessoas importam. Ele ajoelhou ali mesmo, no meio da sala de jantar de Camila. Você é a mulher mais forte, inteligente e corajosa que eu conheço. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Casa comigo. Lágrimas rolaram pelo rosto de Larissa. Ao redor da mesa, pessoas sussurravam em choque e indignação. Rafael, você tem certeza? Perguntou ela. Nunca tive tanta certeza de nada. Então sim, eu caso com você. Rafael se levantou e a beijou no meio da sala, enquanto os convidados assistiam em estado de choque. Quando se separaram, ele se virou para os presentes. Quero que todos saibam, disse ele em voz alta e clara, que Larissa não é apenas minha namorada. A partir de hoje ela é minha noiva, e em breve será minha esposa. Camila estava lívida. Rafael, você não pode estar falando sério. Nunca estive mais sério na minha vida. Rafael passou o braço pela cintura de Larissa. E quero deixar uma coisa bem clara. Qualquer pessoa que desrespeitar minha esposa está automaticamente fora da minha vida. Para sempre. Ele olhou diretamente para Patrícia. Isso inclui antigas namoradas que se acham superiores e organizadoras de jantares com segundas intenções. Rafael e Larissa saíram da mansão de mãos dadas, deixando para trás um salão cheio de pessoas boquiabertas. No carro, Larissa finalmente conseguiu falar. Você realmente pediu para eu casar com você no meio de um jantar? Pedi, e você disse sim no meio do mesmo jantar. Rafael sorriu. Nos casamos em Vegas ou você prefere uma cerimônia aqui?
Rafael Mendonça, disse ela rindo através das lágrimas, você é completamente louco. Louco por você, respondeu ele beijando sua mão. E sabe o que mais? Não me importo nem um pouco com o que aquelas pessoas pensam. Nem eu, disse Larissa, e pela primeira vez realmente sentia isso. 6 meses depois, Larissa Santos Mendonça cortava a fita de inauguração de sua própria empresa de consultoria, com Rafael ao seu lado, aplaudindo orgulhosamente. Alguns dos antigos amigos dele tentaram se reconciliar quando perceberam que o casamento era real e duradouro, mas Rafael manteve sua palavra. No Le Bernardin, Sandra mantinha uma foto do casamento atrás do balcão, contando para qualquer um que quisesse ouvir sobre a garçonete que se casou com um milionário e abriu a própria empresa. Mas a melhor parte da história, dizia Sandra sempre, é que eles se amam de verdade. Você vê nos olhos dos dois. E ela estava certa, porque às vezes o amor realmente conquista tudo, inclusive o preconceito, a diferença de classes e socialites maliciosas.